Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Agora a gente vai fazer a correção da sequência 10 do EMAI, que vocês já realizaram, né? As explicações. Então agora a gente vai fazer as correções, tá bom? Aqui, a primeira questão da sequência 10, primeiro ele vem com uma explicaçãozinha, né? Que um poliedro, ele é formado por faces, vértices e arestas. Lembrando que poliedros são formados por linhas retas e fechadas. E aí vem essa imagem de um cubo mostrando que são as vértices, que são as pontinhas, as arestas, que são as linhas, né, que formam a face, e a face é a parte plana da forma geométrica. Observando os desenhos das pirâmides, faça junto com um colega a contagem dos vértices, das faces, das arestas e anote os resultados no quadro. Então, vocês vão contar primeiro a vértice, que são as pontas. Pensando aqui que a pirâmide base triangular significa que embaixo a base é um triângulo. O triângulo tem quantas pontas? Quantas vértices? 3, né? E mais a vértice de cima. Então, eu tenho 4 vértices. E 4 faces, os 3 lados e mais a base da pirâmide. E 6 arestas, que são as 3 de baixo e as 3 de cima do triângulo. Vocês têm esses sólidos montados em casa, então, se tiverem dúvida na hora de responder a atividade, ou até mesmo se está correto ou não, peguem os sólidos de vocês, analisem ele, vendo mesmo, tocando, que daí fica mais fácil de visualizar. Tem a pirâmide base quadrada, então aqui a gente já sabe que embaixo é um quadrado. O quadrado tem 4 vértices, com mais uma de cima da pirâmide ali, 5 vértices. Quantas faces? Tem que ter 4 faces para subir e fechar a pirâmide lá em cima e mais uma da base, 5 faces. E arestas tem as 4 linhas de cima da pirâmide, né? E as 4 de baixo da base, 4, que dá 8 arestas. Aí tem a pirâmide de base pentagonal, pentágono, quando o Brasil foi pentacampeão, quantas vezes ele foi campeão? 5 vezes, né? Então, penta quer dizer que tem 5 lados. Então, nós temos quantas vértices? Se tem 5 lados, tem 5 vértices, 5 pontas. Mais uma lá em cima da pirâmide, 6 vértices. A mesma coisa vai ser para as faces, 6 faces e mais, né, 5 faces da pirâmide de cima e mais a base, 6 faces e 10 arestas. E a pirâmide base hexagonal, que daí já são 6 lados, então eu tenho 6 vértices e mais a pontinha da pirâmide, 7 vértices. A mesma coisa acontece com a face. Eu tenho 6 faces em pezinho do triângulo, né? E mais a base. Então, tenho 7 faces e 12 arestas. Faça a contagem, ainda é contagem de vértices, faces e arestas, agora dos prismas, né? E complete o quadro. Vocês também têm esses prismas aí junto com vocês, das formas que vocês montaram, né? Então, nós temos aqui o cubo, com 8 vértices, 4 de cima e 4 de baixo. 6 faces, né? Que são as 4 do ladinho e a de cima e a de baixo. E 12 arestas. Temos o paralelepípedo que tem a mesma quantidade. A única diferença do paralelepípedo é que ao invés dele ser um quadrado, um cubo, ele é um retângulo, né? Mas a quantidade de vértices, faces e arestas do paralelepípedo vai ser a mesma do cubo. O prisma de base triangular, que daí tem 6 vértices, que são as pontinhas aqui ó, do triângulo, 3 daqui e 3 do outro lado, dão 6. 5 faces, que são as duas triangulares, e as 3, né, duas de lado e uma embaixo, e 9 arestas. E o prisma de base pentagonal, que tem aqui, né, 10 vértices, que tem aqui, ó, 5 desse lado e 5 do outro. 7 faces, as duas aqui e mais os 5 daqui, e 15 arestas, né? Então, vocês podem não só se limitar a fazer com as formas que estão aqui desenhadas no EMAI, mas a que vocês têm física aí. E o último, prisma de base hexagonal, 12 vértices, né? 8 faces e 18 arestas.
Aí pede para vocês conferirem, né? Se a gente estivesse na sala, a gente ia fazer a correção coletiva na lousa, a contagem e destacar alguma curiosidade que você observou preenchendo, né? Uma curiosidade que vocês observarem, agora aí voltando para cima nos seus preenchimentos, que se vocês somarem a vértice e a face e subtrair 2, vocês vão encontrar a quantidade de arestas, qualquer uma dessas formas. Se vocês somar vértices e faces e subtrair 2, vocês encontram arestas, aí não precisa ficar contando as arestas, que é o mais difícil de contar, né? Que é o que mais tem normalmente. Pode fazer o teste aí para vocês verem. Agora é uma atividade de indique um poliedro que tenha a propriedade indicada em cada linha do quadrado, tá? Aí vocês podem voltar aí nas atividades anteriores e preencher de acordo com ela. Então, tem 4 vértices, a pirâmide base triangular, né? Que ela tem 3 vértices no triângulo da base, mais uma na ponta. Tem 6 faces, pirâmide base pentagonal, tem 6 faces, o cubo tem 6 faces, o paralelepípedo tem 6 faces. Tem 9 arestas, volta a ir à atividade, prisma de base triangular. Tem faces quadradas, quadradas é o cubo, né? Tem faces triangulares, a pirâmide base triangular. Tem faces pentagonais, aí tem o prisma de base pentagonal e a pirâmide de base pentagonal. Tem 7 vértices, pirâmide de base hexagonal. Tem 8 faces, prisma de base hexagonal. Tem 12 arestas, pirâmide de base hexagonal, cubo, paralelepípedo. Tem faces retangulares, paralelepípedo, prisma de base triangular, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal. Esse tem mais de um, né? Tem faces idênticas. O cubo tem faces idênticas e a pirâmide de base triangular tem faces idênticas. E aí, gente, essas questões é só vocês voltarem no que vocês já responderam anteriormente e vendo aonde se encaixa, né? Onde se encaixaria cada uma dessas questões. Confira com seu colega as respostas apresentadas. Então, vocês não têm, nesse momento que a gente está à distância, a gente vai fazer aqui entre a gente, né? Para uma mesma pergunta, pode haver resposta que, embora diferentes, sejam corretas? Em que casos aconteceu isso? A gente viu que em vários casos aconteceu que a pergunta era 6 faces, mas tinha 2 respostas, né? E não está errada nenhuma das duas, as duas estão corretas. Aconteceu isso, né? Então, isso pode acontecer. Aconteceu isso, por exemplo, com a pirâmide de base pentagonal, cubo e paralelepípedo. Aconteceu com o prisma de base pentagonal, pirâmide de base pentagonal. Aconteceu com a pirâmide de base hexagonal, o paralelepípedo e o cubo. Aconteceu com o prisma de base triangular, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal. Então, aconteceu em vários momentos daquela característica não ser só de um sólido geométrico, de um poliedro só, mas de mais de um, né? Isso pode acontecer, porque, que nem no caso o cubo e o paralelepípedo, eles têm a mesma quantidade de lados, então eles se encaixam naquela questão onde tem 6 faces, né? Tanto um quanto o outro se encaixa nessa questão. Então, isso pode acontecer, né? Naturalmente. Aqui, na atividade 10.4, vocês têm 6 moldes. E o que eles estão pedindo para fazer? A primeira pergunta que tem lá é possível montar poliedro com esses moldes? Não é possível, não é? Por que não? Porque se vocês observarem a setinha aí, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. A primeira figura aí, ó, tem uma setinha para cada lado, tem 5 lados. E quantas faces tem? Né? Tem 1, 2, 3. Então, tá faltando 2 faces para que eu possa construir o meu poliedro, porque o poliedro ele não tem que ser de linhas retas e fechadas. Nesse caso, não vai fechar, vai faltar partes. Né? Então, por isso que não é possível montar poliedros, né? Porque pela base, pela planificação, a gente percebe que está faltando faces. Né? E aí, na letra C, pede para completar. Então, aqui a planificação 4, se vocês olharem aqui, a original de vocês, elas têm 1, 2, 3, 4, 5, né?
5 quadrados, 3 na vertical e 3 na horizontal. E aí a gente tá faltando, ó. Imaginem vocês levantando essas abas, né? Tem aí o do meio. Vocês levantam as duas abas de uma ponta, as duas da outra. Vai faltar em cima, né? Então, por isso a gente completou aqui com mais um quadradinho para poder que essa planificação seja possível ser montada e se transformar num poliedro, tá bom? A mesma coisa acontece aqui com a figura 1, que a gente acabou de ver ali, né? Que eu acabei de mostrar para vocês. Tem 5, 1, 2, 3, 4, 5, né? Na sua base e precisa ter 5 faces, porque senão vai ficar incompleto, vai ficar aberta. Então, aqui vocês têm, e aqui a gente precisou montar para poder ser possível se tornar um poliedro e montar, tá bom? Então, eu teve que acrescentar 2 pirâmides, né? 2 triângulos de cada lado. Na questão 2, a mesma coisa, ó. Tenho 1, 2, 3, 4. E tenho somente 3 faces, eu preciso ter 4. Então, eu tive que acrescentar mais um triângulo para poder ser possível construir essas faces. Na 3 também, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tenho 5 faces. Então, eu preciso acrescentar mais uma aqui, que está de amarelo, para poder ser possível que vire um poliedro e possa ser montado esse poliedro. A 5 também está faltando, né? A mesma coisa do cubo daquela hora. Se eu levantar, vai ficar faltando a parte de cima, né? Então, tem que acrescentar mais um para poder ser possível montar. E a última, mesma coisa. Vocês olharem a base aí, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho 5 faces, né? Então, eu preciso de mais uma face para conseguir montar essa figura. Senão, não tem como montá-la, tá certo? Bom, dessa atividade aqui, a gente conseguiu finalizar, né? Agora já está com as 6 faces e a gente já consegue montar. Bom, na atividade 10.5, vocês primeiro tinham que ter recortado os anexos 6, né? Que está no livro do EMAI, que são os sólidos de Platões, né? Que são conhecidos como sólidos de Platão, que é o tetraedro, o cubo, o dodecaedro, o icosaedro e o octaedro. E aí tá montando conforme a orientação, né, de dobrar, colar e montar os sólidos de Platão. E aí, logo depois, pede para vocês fazerem uma pequena pesquisa, escrever um pequeno texto simples com a linguagem de vocês sobre os sólidos de Platão. Nós não vamos aprofundar muito, ele tem outras características que vocês vão conhecer futuramente, mas, inicialmente, o que é importante que vocês percebam que esses sólidos são poliedros, porque são formados de linhas retas e fechadas, tem vértices, tem faces e tem arestas. Ele tem algumas características próprias, e uma delas é que o número de arestas, né, que são as linhas que formam a face, são iguais em todas as faces. Então, todas as faces, elas são idênticas nesses sólidos de Platão, né? Porque em todas as faces tem o mesmo número de arestas, o que torna as faces idênticas. Por exemplo, uma pirâmide de base quadrada, ela tem 3 faces triangulares e a base dela é quadrada, tem 4 lados. E as faces são triangulares, tem 3 arestas, né? Então, é isso que torna esses sólidos de Platão diferentes, porque todas as faces têm a mesma quantidade de arestas. Olha aqui para vocês verem, ó. Esse aqui, que é a mesma figura do lado, tá? Só que eu tô contando uma face primeiro. 1, 2, 3 arestas, 4 arestas, 5 arestas, certo? A figura do lado, que é a mesma, eu vou contar uma outra face para vocês verem a diferença. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. A mesma quantidade de arestas. Tendo a mesma quantidade de arestas, todas as faces são idênticas, né? Então, essa que é uma das grandes diferenças, né, características dos sólidos de Platão, que todas as faces têm a mesma quantidade de arestas, então são idênticas, né? Tem outras estruturas que vocês vão aprofundar mais para frente, mas aqui o que mais é marcante nesse momento é que todas as faces são idênticas, tá bom?
Eu espero que tenha dado para vocês entenderem, que tenham tirado as suas dúvidas, mas se ficar com dúvida, qualquer dúvida é só entrar em contato conosco, tá bom? Bons estudos aí, continuem focados, realizando as atividades, prestando atenção para que continuem avançando. Beijo, gente!